Boa noite, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar um novo trabalho, um novo desafio. Vamos iniciar um tempo de estudo bíblico e eu creio que algo novo Deus fará em nosso meio. Vamos aprender, vamos estudar, vamos nos aprofundar na palavra de Deus. E eu desde já sou grato ao Senhor por mais esta oportunidade de ensinar, de compartilhar a palavra, de ministrar e de dizer ao Senhor: eis-me aqui. Este projeto, que é um desafio, nasceu há algum tempo atrás em nosso coração, diante da percepção da carência de informações que o povo de Deus tem nos dias atuais. Examinando as Escrituras, eu percebo que o povo perece por falta de conhecimento. E o remédio para isto é a palavra de Deus. O antídoto para este mal é a Bíblia Sagrada. E é necessário que nós caminhemos cada vez mais conhecendo a palavra de Deus. Nós vamos manter as nossas ministrações diárias ao meio-dia, isto não muda. Portanto, este trabalho é um trabalho que veio para acrescentar, para somar com aquilo que já temos feito. A proposta é estudarmos a palavra de Deus semanalmente, através da live, aprendendo um pouco mais sobre a igreja. E a melhor referência que nós temos para aprender sobre a igreja é a história dos irmãos que participaram da chamada igreja primitiva. Primitiva não porque ela fosse do homem de Neandertal ou pré-histórica, não. Primitiva porque foi a primeira. Primitiva porque foi aquela que iniciou o agir do Espírito Santo, começando na pessoa dos apóstolos. Por isso, o foco do estudo é o livro de Atos dos Apóstolos. E eu convido você a compartilhar esta live, como eu acabei de fazer. Convide o maior número possível de pessoas para estarem conosco. Porque estudar a palavra é necessário. Vocês perceberão que o ritmo de estudo é diferente do ritmo de pregação. É mais pausado, é mais detalhado e é mais rico em detalhes, em minúcias e em pormenores. Eu faço votos de que o Espírito Santo nos ajude a transmitir com exatidão aquilo que Deus tem para nós através da sua palavra. Eu creio que muitos de vocês nunca estudaram a fundo a origem da igreja. E esta é uma oportunidade. As lives ficarão gravadas, transmitirei ao vivo e deixarei salvas para que aqueles que eventualmente não participarem
possam recuperar as informações. Mas vamos deixar algumas dicas iniciais para todos nós. Pretendemos fazer de uma forma bastante objetiva. Não será uma explanação longa, eu creio que cerca de 1 hora, aproximadamente, uma vez por semana. Portanto, já reserve esse horário na sua agenda às sextas-feiras à noite. A ideia é que seja algo objetivo e eficaz. E para isto, é necessário que você encare como estudo. Ou seja, é necessário que nós, primeiro, como toda aula, tenhamos papel e caneta à disposição para anotar. Segundo, Bíblia aberta o tempo todo. Terceiro, se possível, mais de uma tradução diferente da Bíblia para você consultar. E desta maneira, nós iremos alcançando o objetivo desejado. Farei a leitura do texto fragmentado para que nós possamos explicar cada capítulo, cada trecho da palavra de Deus. Vamos ler e explicar. E, na medida do possível, tentar responder perguntas. Digo na medida do possível, porque dependendo da situação, pode ser que não dê conta de responder todas as perguntas. Inclusive, fica aqui o meu apelo. Procure não faltar, mas também procure fazer o dever de casa. Nós vamos sempre deixar uma leitura proposta para a próxima semana. É óbvio que não vai ser um trecho longo, mas vai sempre ficar uma proposta de uma leitura para a semana seguinte. Estou iniciando com alguns combinados, por assim dizer, para que nós possamos tornar o nosso estudo mais eficiente. É diferente de uma live de pregação. Eu não sei quantos de vocês já acompanharam live de estudo bíblico. É diferente. Principalmente porque eu não vou abordar um tema por live. Não. Porque se, por exemplo, hoje eu fosse falar sobre um tema e esgotar o tema no mesmo dia, a abordagem seria uma. Como eu vou focar várias semanas no mesmo tema, é necessário que você e eu nos esforcemos para andarmos juntos. Não adianta eu ir na frente e nem vocês irem na frente. Temos que caminhar juntos. E eu conto com a sua participação e conto também com a sua colaboração. Pode fazer perguntas, eu vou respondê-las na medida do possível. Mas principalmente, ajude-me a compartilhar. Quando estivermos ministrando agora, por exemplo, alguns irmãos já escreveram, eu já compartilhei. Ótimo. Compartilhe logo no início, para dar tempo das pessoas chegarem. E depois que terminar, você pode entrar nos comentários
e marcar pessoas. Porque aí não é mais o caso de você enviar o convite, de clicar na setinha, não. Aí você vai entrar nos comentários e marcar pessoas, colocar o IG das pessoas. Porque aí elas serão notificadas e irão assistir a palavra. Eu quero fazer uma oração inicial e nós já vamos começar. Vamos começar pelo início do livro de Atos dos Apóstolos. Portanto, pelo capítulo 1. A minha proposta é que seja lido todo o livro, por etapas, sem pressa. Eu não tenho aqui a pretensão de marcar data para terminar. São 28 capítulos no livro de Atos dos Apóstolos. Não sei se demoraremos 28 semanas, ou mais, ou menos. Isto é com o Espírito Santo. Mas a ideia é fazermos a leitura de todo o livro, explicando. É claro que eu não vou detalhar versículo por versículo. Eu vou pontuar trechos. E desta forma, a ideia é esclarecermos e aprendermos e caminharmos. Vamos orar? Vamos entregar este tempo nas mãos do Senhor e que o Espírito Santo nos dirija, nos conduza e nos abençoe. Que Deus possa falar conosco e que o Espírito Santo toque o seu coração, toque o meu coração através da palavra de Deus. Oremos. Pai, muito obrigado por esta oportunidade tão especial de ministrar a tua palavra e de estudar a tua palavra com os meus irmãos. Eu agradeço a Deus pela vida de todos aqueles que estão conosco. Todos aqueles que ouvirão esta ministração, seja ao vivo ou gravada. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me ajude a ensinar de forma clara, a fim de que o teu povo seja alimentado. E eu repreendo em nome de Jesus todo e qualquer empecilho que o inimigo esteja lançando na mente ou no coração dos teus filhos. Que seja um tempo proveitoso para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Vem comigo. Bíblia aberta, papel e caneta nas mãos. E nós vamos estudar juntos. Também estou com a Bíblia aberta. Também tenho papel e caneta nas mãos. E nós vamos estudar juntos. Nós vamos caminhar juntos. E eu creio que desta maneira o Espírito Santo vai tocar o nosso coração. Pois bem, no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, o versículo 1 me diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo,
relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ele foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Fazemos uma pausa no versículo 3. Como eu disse, vamos pontuando trecho a trecho. Até aqui é uma apresentação do livro. Quem coloca estas palavras é o autor, Lucas. Eis o primeiro ensinamento. O autor do livro de Atos dos Apóstolos é o mesmo autor do Evangelho de Lucas. É Lucas. Ele escreveu o Evangelho e depois escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E aqui ele está dizendo exatamente isso. No versículo 1, ele escreveu o primeiro livro a respeito do relato de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. É o próprio Evangelho. Lucas escreveu o primeiro livro, o Evangelho, relatando todas as coisas que Jesus fez e ensinou. E no versículo 2 ele continua dizendo, até o dia em que Jesus apresentou os seus mandamentos através do Espírito Santo aos apóstolos que ele mesmo escolheu e foi elevado aos céus. Então, perceba que ele coloca uma divisão cronológica. O primeiro livro conta a história enquanto Jesus esteve na terra, na forma humana, que é o Evangelho de Lucas. Depois, o mesmo autor, ele começa a escrever o segundo livro, que é Atos dos Apóstolos, no qual ele vai narrar os fatos posteriores. Porque ele fala aqui que lá no primeiro foi tudo referente ao que Jesus fez, ao que Jesus ensinou, àqueles homens que ele escolheu para serem os seus apóstolos, até o momento em que ele foi elevado às alturas. Porque Jesus viveu com eles, morreu e depois se apresentou a eles vivo, dando prova incontestável, andando com eles, se apresentando a eles durante 40 dias, antes de voltar para junto do Pai. Portanto, nós estamos tratando da introdução do livro de Atos dos Apóstolos. E ele continua dizendo no versículo 4, vem comigo, não se perde não, é bem pausado. E comendo com eles, quem? Jesus. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém até que permanecessem, que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Já vou falar sobre essa promessa já. Que Jesus andou com eles. Lucas narra tudo isso no Evangelho. Até a sua morte e ressurreição. Aí você encerra o Evangelho. Pós-morte e ressurreição de Cristo, Jesus ainda aparece aos seus apóstolos por 40 dias, dando provas incontestáveis da sua ressurreição. E então, Jesus estava prestes a partir e comendo com eles. Isso é lindo, né? Jesus já ressuscitado, Jesus já com um corpo glorificado, se apresentando aos seus,
comendo com eles, tendo comunhão com eles. E aqui fica só um parênteses. Como será a nossa vida quando tivermos nós também um corpo glorificado? A exemplo de Jesus, pós morte e ressurreição. E Jesus, tendo comunhão com eles, comendo com eles, ele lhes disse que esperassem o cumprimento da promessa, que eles ficassem em Jerusalém, esperando que a promessa se cumprisse. Que promessa é essa? Vem comigo para o versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então Jesus disse àqueles homens e mulheres, aqui não eram apenas os 12, ok? Eram muitas pessoas. Era um grupo grande de pessoas. Mais adiante nós vamos ver que alguns historiadores falam em cerca de 500 pessoas. Que ao cabo do Pentecostes, no final, só tinha 120. Eles foram meio que dispersando no período de dias que demorou para o Espírito Santo chegar. Mas isso aqui já é assunto mais lá adiante. Eu estou adiantando um pouquinho. Vamos voltar para a realidade do momento. Vem comigo. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo daqui a alguns dias. Esta era a promessa. Jesus falou assim, ó, esperem, aguardem. Eu morri, ressuscitei, estou com vocês, podem me ver. Aí a gente vê lá nos evangelhos, Jesus dizendo, pode tocar nas minhas marcas, vejam que sou eu, não se trata de um fantasma. Viu, Tomé? O mais incrédulo da turma. Sou eu. Ele se apresentou. E ele andou com eles, ele caminhou, ele deu prova clara, incontestável de que se tratava dele por 40 dias. E quando chegou o momento dele partir definitivamente da terra, ele disse, esperem. Ele estava comendo, tomando uma refeição, como era costume de Jesus no meio dos seus discípulos. Esperem em Jerusalém, porque João Batista batizou vocês com água. Mas daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ocorre que, após este momento, chegou a hora da despedida. Chegou a hora de Jesus partir. E aí iniciamos a leitura do versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Vou fazer um parênteses aqui. Não é o foco principal entrar no pormenor desta pergunta dos discípulos. Mas eu não vou deixar de abordar o assunto. Perguntaram para Jesus, Jesus, é agora que nós seremos uma nação livre? É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? É agora que Roma vai nos deixar livres? É agora? E Jesus respondeu que não era da conta deles. Não compete a vocês saber tempos ou épocas que o Pai reservou para ele. Que, na verdade, a restauração do reino de Israel vai apontar lá para a escatologia, lá para o Apocalipse. Só que os judeus, os hebreus, estavam preocupados com Roma, enquanto Jesus estava falando do reino eterno.
Então eles não estavam falando a mesma linguagem. É incrível quando nós fazemos ao Senhor perguntas terrenas e Ele quer nos falar de realidades celestiais. Eu vou repetir isso. É incrível quando nós ficamos fazendo perguntas para Ele sobre assuntos terrenos e Ele quer nos revelar assuntos celestiais. Percebe porque muitas vezes a gente ora e o Senhor não responde aquilo que a gente perguntou? Porque não é para saber, porque não interessa, porque não é o que Ele quer falar, não é problema meu. Falando um português bem claro, Jesus disse para eles, não é da conta de vocês. Vocês têm assunto mais importante para se preocupar. O assunto mais importante vem no versículo 8. Recebereis poder. Olha que lindo. O assunto mais importante é o poder. O assunto mais importante é a presença, é o derramamento do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vocês estão preocupados em saber quando é que o Pai vai restaurar o reino? Vocês estão preocupados em saber quando é que vai acabar esse problema da opressão romana? Tem coisa mais importante para vocês se preocuparem. Vocês receberão poder. E aqui eu faço um parênteses. Percebe como é importante estudar a Bíblia? A gente está em 8 versículos por enquanto. Olha quanto ensinamento. Olha quanto ensinamento. E eu tive o cuidado. Eu não preparei um estudo teológico aprofundado no grego, no hebraico. Não. A intenção é falar de forma simples. Aí vocês me ajudam. Se eu começar a me empolgar e complicar, vocês me sacodem aí para eu voltar para a realidade. Eu pretendo fazer uma leitura bastante simplista com vocês. Tanto é que eu não preparei um esboço para esse estudo. Nós vamos fazer juntos uma leitura explicativa. O esboço é a própria palavra. O esboço é a própria palavra. E eu vou tentar focar no texto. E as perguntas serão respondidas se forem pertinentes ao tema. Se não, a gente responde particularmente depois. Ou criamos no finalzinho um momento de perguntas e respostas, ou eu respondo no privado. Combinado? Para que a gente possa desenvolver um raciocínio. Em poucos versículos, veja quantos ensinamentos. E que vão ficar aqui gravados, porque você terá a oportunidade, se quiser, de assistir outra vez, para tirar dúvidas. Puxa vida, perdi aquela parte. Como é que era mesmo? Você assiste outra vez. Puxa, ele falou e eu não anotei. Vai ficar gravado. Você vai, recupera a informação. Faremos uma leitura explicativa. Como se você mesmo estivesse lendo a Bíblia e alguém estivesse te ajudando na leitura. Esta é a nossa proposta. Então não se assuste, não vai ser nada difícil, não vai ser nada complicado, não vai ser nada terrível. A ideia é fazer de uma forma tranquila, de uma forma leve, de uma forma agradável. E Jesus diz assim: vocês receberão
poder. Vocês estão preocupados com o reino? O reino na terra. O reino da nação de Israel. Vocês estão preocupados com Roma. Vocês estão preocupados com o Império Romano. Mas deixa eu lhes dizer algo. Vocês receberão poder. Não é mais importante isso? E eu vejo tanta gente preocupada com tanta coisa hoje em dia. E o Senhor querendo dizer assim, eu tenho algo maior para você. Eu tenho algo mais importante para falar com você. Eu tenho algo mais relevante para te apresentar. O poder. Vocês receberão poder. Que tal focarmos nisso? Porque João batizou com água. O batismo do arrependimento. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Vocês serão cheios do Espírito Santo. Vocês terão poder. Para quê? É importante isso também. Para quê que você vai receber poder? Para ser testemunha. O que é uma testemunha? Bom, eu posso falar com um pouco de conhecimento de causa. Eu sou bacharel em Direito, já fui advogado e já trabalhei no Departamento de Polícia Federal. Então posso falar com experiência. Testemunha é a pessoa que narra e que aponta para algo que aconteceu, dando depoimento e prova dos fatos. Estou fazendo uma definição simplista, tá bom? Não vou entrar aqui no juridiquês, nem vou entrar numa definição técnica jurídica. Mas a testemunha, pronto, imagina numa audiência. Tem as partes, tem o réu, tem o autor, e a testemunha é o fiel da balança. É o cidadão que vai trazer para o juiz as informações dos fatos, para que o juiz possa julgar. Então a testemunha é o fiel da balança. A testemunha é imparcial. E a testemunha serve para mostrar as evidências. A testemunha serve para mostrar as evidências. E você será testemunha. Você vai mostrar as evidências acerca do Evangelho. Por isso é que você vai receber poder. Para que você aponte as evidências de que Jesus é o caminho. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vamos traduzir isso. Jerusalém é a minha família. Partindo da perspectiva dos hebreus. Porque a palavra foi dirigida aos hebreus. O povo de Israel. Jerusalém é a minha família. Judéia são os vizinhos. Samaria são aqueles que eu não gosto muito. E até os confins da terra é o que está mais longe. Só numa curiosidade, dentro dessa geografia, a Ásia e as Américas, nós estamos no Brasil, que é parte da América do Sul. Nós somos os confins da terra. O Evangelho chegou até nós. Se cumpriu a palavra. E aí, só um parênteses bem rápido, o caminho inverso
é o caminho que prepara a volta de Jesus. É dos confins da Ásia, das Américas, voltando para Jerusalém. Aí fecha o ciclo para Jesus buscar a igreja. Fecha parênteses. Esse não é o tema, não vou me aprofundar nesse assunto. Eu vou abrir alguns parênteses durante a explanação, evidentemente, mas não vou me aprofundar para que a gente não perca o foco. Por exemplo, nós não vamos estudar, pelo menos a priori, nós não vamos estudar o batismo com o Espírito Santo. Então, nós vamos aqui apresentar os fatos de forma mais ampla. E eventuais dúvidas a gente vai esclarecendo no decorrer dos estudos bíblicos. Haverá estudo bíblico no qual, oportunamente, nós vamos tratar dos dons do Espírito Santo, nós vamos tratar, já está alinhavado, vamos ministrar estudo bíblico no Instagram da Sandra, também será semanal, a partir de março. Vamos ministrar estudo bíblico no Instagram das Amigas de Fé que Oram, a partir de março. Já está alinhado. E os temas vão se completar. E naqueles estudos eu vou aprofundar um pouco mais acerca de batismo com o Espírito Santo, acerca de dons do Espírito Santo. Tudo bem? Porque para falar mais sobre batismo com o Espírito Santo, eu tenho que ir para as cartas de Paulo. Especialmente a carta aos Coríntios. Ok? As cartas aos Coríntios. Não é o tema aqui. Tudo bem? E Jesus estava dizendo: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder para quê? Para que vocês sejam minhas testemunhas. Vamos lá. Grava essa informação, por favor. Testemunha é aquela que aponta evidências. Você e eu somos testemunhas. É por isso que a gente é cheio do Espírito Santo. Tem gente que quer ser cheia do Espírito Santo para ficar cheia de graça e de dons. Não é. Os dons são consequência. Os dons são ferramentas. Dom é ferramenta para ser testemunha. Porque testemunha é aquela criatura que aponta as evidências. Vocês estão comigo? A testemunha aponta as evidências. E nós temos que apontar as evidências de que Jesus veio ao mundo, se fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz em nosso lugar, ressuscitou, pagou o preço do nosso pecado e está junto do Pai. E Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através dele. Tudo bem? E Jesus estava ensinando isso. Jesus estava ensinando isso. Foi praticamente o último ensinamento de Jesus antes de partir. Antes de voltar para o céu. Ditas estas palavras, vem comigo agora para o versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir.
Então, eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Eles voltaram para Jerusalém. Presta atenção. Jesus foi caminhando e dando os últimos argumentos, os últimos ensinamentos, até que chegou no Monte das Oliveiras e se despediu deles e subiu. E eles ficaram meio que queixo caído, olhando Jesus subir. E aí veio uma nuvem, cobriu Jesus e eles não viram mais Jesus. Aí apareceram 2 anjos, sabe? Por que vocês estão parados aí, babando, queixo caído? Da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Então os discípulos voltaram para Jerusalém, da maneira como Jesus mandou. Jesus falou: fiquem em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. E eles voltaram para Jerusalém, a jornada de um sábado, alguns quilômetros. Ocorre que quando ali entraram, eles subiram para o cenáculo, onde eles ficaram reunidos. E se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes, presta atenção, eram os 11, né? Porque Judas Iscariotes, todos sabemos, já havia tirado a própria vida. Então os 11 voltaram com mais um grupo de pessoas e se reuniram no cenáculo, em Jerusalém. E esta palavra do versículo 14 me salta aos olhos. Que eles perseveravam unânimes, essa palavra é marcante, em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui os irmãos de Jesus estão juntos. Os irmãos biológicos, entre aspas. Os meio-irmãos, né? Que Jesus, sabemos, era filho de Maria, mas era gerado pelo Espírito Santo. Então ele não era filho biológico de José. Ele era meio-irmão dos demais filhos de Maria e José. Então os meio-irmãos de Jesus estavam com eles. Os meio-irmãos de Jesus que o tempo todo não acreditavam que Jesus era o Messias, chegou a hora. É por isso que você precisa saber que vai chegar a hora de ser revelada a verdade. É só questão de esperar o tempo de Deus. É só questão de esperar o tempo do Senhor. Porque quando eu aguardo o tempo do Senhor, eu sou honrado. E a verdade se apresenta. E eles permaneceram unânimes em oração. Esta palavra me salta aos olhos. O que é uma unanimidade? Unanimidade é concordância plena. Concordância plena. Não havia entre eles, naquele momento, discórdia. Não havia entre eles, naquele momento, briga, desentendimento. Eles permaneciam unânimes. E aqui eu começo a entender um pouquinho do que é a igreja. Por isso é tão importante estudar o livro de Atos dos Apóstolos, para entender o que é a igreja e o que não é a igreja. Tão diferente do que a gente tem visto hoje, não é verdade? Hoje o povo de Deus não é unânime. Cada um pensa de um jeito, cada um acha de um jeito, cada um age de um jeito, cada um tem um costume diferente, cada um fala de um jeito. E eu fico pensando, como é que vai todo mundo morar junto na eternidade? Se a gente não se acostumar a ficar junto aqui na Terra, vai dar ruim depois. Que vai passar a eternidade.
Como é que um não dá com o outro, um briga com um discute com o outro, um acha de um jeito, outro acha do outro, um acha que o cabelo tem que ser comprido, outro acha que o cabelo pode ser curto, um acha que tem que ter gravata e paletó, outro acha que não precisa, um acha que tem que ser de saia, outro acha que pode ser de calça. Precisamos entrar num ponto comum. Precisamos voltar ao que é a igreja. Precisamos entender o que é essencial e o que é secundário. Eu vou repetir. E eu vou continuar ministrando e falando, porque eu sei que essa palavra, ficando gravada, fica à disposição de vocês. Havendo dúvidas, é só assistir de novo. Nós precisamos voltar para entender o que é essencial e o que é secundário. Naquilo que é essencial, a gente tem que entrar em acordo. Aquilo que é secundário, aí a gente pode negociar. Ah, mas tem que ser a roupa de um jeito ou a roupa do outro? Isso é secundário. Agora, o que é essencial? Bom, a salvação é pela fé. Né? Isso é essencial. A salvação é pela graça. Não é pelas obras para que ninguém se glorie delas. Isso é essencial. Por exemplo, não quero criar polêmicas, então eu não vou me estender neste quesito. O objetivo do estudo bíblico não é polemizar. O objetivo do estudo bíblico é esclarecer. E eu peço a Deus que me ajude a ser claro, para não confundir mais, que de confusão a gente já está tão cheio. E se porventura eu não conseguir acompanhar os comentários, vocês me perdoem. Porque estudo é um pouco diferente, requer uma certa concentração, um certo foco adicional. Então, se porventura passar aí algum comentário que eu não consiga acompanhar, vocês me perdoem. Porque eu tenho que manter um foco aqui para a gente não se perder. Até porque eu tenho que ser muito franco com vocês. Eu não preparo para este estudo um esboço. Porque o esboço é a própria palavra. É uma leitura explicativa. Então, se eu não me concentrar na palavra, na leitura, a gente vai se perder. Combinado? Então, vem comigo. Nós temos ainda alguns minutos antes do encerramento. Eu vou tentar cumprir os horários. A proposta é 1 hora de estudo bíblico. Então, a proposta é começar às 21 e terminar às 22 horas. Hoje é o primeiro dia, a gente está aqui alinhando alguns combinados. Penso eu que será uma caminhada relativamente longa. Não tenho pressa. Se for um capítulo, se for meio capítulo, não tem problema. O importante é que seja feito com qualidade. Pronto, nós estamos praticamente na metade do capítulo 1. Mas eu espero que não tenham mais dúvidas nessa primeira metade do capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. E que cada um de vocês, nós estamos aí, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, em torno de 30 pessoas. Então que sejam aproximadamente 30 multiplicadores dessa palavra. Que sejam 30 multiplicadores ou mais, na medida em que outras pessoas forem sendo convidadas e forem somando conosco. Porque o bacana é que aqueles que entrarem no segundo dia, no terceiro dia, no quinto dia, podem, se quiserem, recuperar as informações anteriores. E já fica sabendo que vai ser toda sexta-feira às 21 horas. Ok? Então, retomando, é necessário, nós estamos falando de unanimidade. Como é que isso se aplica à igreja? É importante que a igreja saiba separar
A igreja não é a denominação, tá bom? Não é a igreja batista, não é a igreja presbiteriana, não é a igreja anglicana, não é a igreja luterana, não é a Assembleia de Deus, não é a comunidade, não é ABC, XYZ, alfa, beta, gama. Não. É o povo de Deus. O corpo de Cristo. Precisa entender o que é essencial, o que é fundamental e o que é secundário. Porque no fundamental, no essencial, a gente tem que se entender, a gente tem que falar a mesma língua, senão não vai morar junto na eternidade, vai dar problema. Em relação ao secundário, se o cabelo é penteado para cá, se o cabelo é penteado para lá, se é para trás, se é para frente, se é comprido, se é curto, se é loiro, se é moreno, isso é secundário. Nisso a gente pode abrir concessões. Por exemplo, vou dar um exemplo só, para não esticar esse pormenor. Quando eu sou convidado a pregar presencialmente em algum lugar, eu tenho o cuidado de perguntar qual é o costume do lugar. Para saber se o povo usa paletó e gravata ou não. Eu, particularmente, não uso. Não faço questão. Mas, se for preciso, sei usar. Já fui advogado. Era um uniforme. Eu sei usar. Se precisar, a gente usa. Mas não faço questão. Mas quando eu vou a determinado lugar, eu procuro me inteirar. Como é que é? O pessoal lá usa, não usa, etc e tal? Ah, não, fica à vontade. Ok, então não vou usar. Não, o povo aqui usa. Ok, então eu vou usar. Portanto, isso é secundário. Não é isso que vai definir salvação, reino de Deus, etc e tal. Mas tem questões que são primordiais. Por exemplo, não, aqui a gente acha, vou dar um exemplo hipotético, tá? Hipotético, por favor. Um exemplo hipotético e esdrúxulo. Eu estou avisando que é hipotético. Não se confunda. Não, aqui a gente acha, é bem esdrúxulo, tá? Não, aqui a gente acha que não tem problema o cidadão ficar à vontade e não participar do culto. Como é que é? A Bíblia fala da importância da comunhão. E vocês dizem que não é necessário? Então alguma coisa está contra a palavra. Aí a gente vai ter que entender e ajustar essa situação. Como é que é? Não. Aqui a gente não faz questão de reunir o povo. Peraí, tem a pandemia, tem alguns critérios aí a se considerar. Mas fora da pandemia, não. Pode ser crente em casa mesmo. Como é que é? Peraí, peraí, que agora complicou. Se a Bíblia fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é que não é importante isso? Aí alguma coisa está esquisita. Aí precisa ver o que está acontecendo e tentar arredondar esse negócio. É um exemplo hipotético, tá? Não estou dando nomes a bois, coisa nenhuma. Agora, se é roupa assim, se é roupa assada, se é cabelo assim, isso é secundário. Ok? Prossigamos mais um pouquinho. Os 11 se reuniram no cenáculo. É o que nós lemos aqui no versículo 13. Os 11 apóstolos, não eram mais 12, eram 11, porque Judas Iscariotes já tinha se suicidado. Então os 11 se reuniram no cenáculo
junto com outras pessoas. Não eram só os 11. Tinha um grupo grande de pessoas. Alguns historiadores falam em 500 pessoas. Ok? A Bíblia não diz exatamente, mas era muita gente. Tudo bem. Então, eles se reuniram, os 11, e eles foram escolher um para ficar no lugar de Judas Iscariotes. E aqui o texto, a partir do versículo 15, ele vai me trazer como isso aconteceu. Vem comigo. Naqueles dias, que dias? Os dias em que eles estavam reunidos esperando o Espírito Santo descer. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, que aqui alguns já tinham. Por isso que alguns historiadores falam que no começo eram 500. Que com o tempo, só que isso são os historiadores, tá? O que eu tenho documentado é esta informação, 120. Mas acredita-se que era um grupo maior, só que com o passar dos dias foram dispersando. E os que perseveraram receberam o Espírito Santo. Os que não perseveraram ficaram na saudade. Tá? Mas isto é, estou aqui trazendo a título de informação. Isto é pesquisa. Vamos voltar para o texto. Vem comigo. Então Pedro, no meio daquela congregação, 120 pessoas, ele se levantou e disse: Irmãos, versículo 16, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem agora vai falar do que aconteceu com Judas Iscariotes. E tinha dois Judas, né? Tinha o Iscariotes e o Judas, filho de Tiago. Tinha dois Judas entre os 12. Um é o Iscariotes, que é o traidor, e o outro é o filho de Tiago. Importante que saibamos disso, tá? Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserto a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós ele foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Aqui, Pedro se levantou. É interessante que desde o início Pedro começa a ocupar um lugar de liderança, cumprindo inclusive a palavra de Jesus que disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então Pedro se levantou e disse: Olha, o que aconteceu com Judas foi o seguinte: ele comprou, com o preço da sua traição, ele comprou um campo. E lá ele teve o seu fim. Ele se enforcou, o galho onde ele se pendurou quebrou, ele caiu e as suas entranhas, as suas vísceras, seu abdômen se abriu, ele partiu ao meio e se derramou o seu sangue. Então é campo de sangue.
E aí se cumpre a palavra do salmista que diz que ninguém habite neste lugar e que venha outro a tomar o seu encargo. Aquela terra acabou ficando amaldiçoada. Terra de traição, terra de sangue derramado. Pois bem, e então eles falaram, olha, temos dois homens aqui, um Barsabás, cognominado Justo, e o outro Matias. Eles falaram, Senhor, o Senhor conhece os corações. Indica-nos qual destes ocupará o lugar daquele que se perdeu, de Judas Iscariotes, como testemunha, aparece a palavra testemunha de novo, entre nós e apostolado. Quem é que vai ser o 12º apóstolo no lugar de Judas Iscariotes? E aí, a situação apontou para Matias. E Matias foi então escolhido para ser o 12º apóstolo no lugar de Judas Iscariotes. Lançar sortes, a Angélica perguntou, é uma maneira de dizer que eles consultaram a Deus. A Bíblia não dá detalhes como eles fizeram isso, mas é como se eles tivessem pedido uma prova. Lembra quando Gideão pediu uma prova para Deus? Senhor, se é o Senhor que está me dirigindo a liderar o exército de Israel contra os inimigos, contra os midianitas, então, Senhor, eu vou colocar aqui uma peça, um pedaço de lã de carneiro. E aí fica ela molhada e em volta seco. No dia seguinte, ao contrário. Fica ela seca e em volta molhada. Foi uma prova. Então aqui eles pediram prova. E a Bíblia não detalha como isso aconteceu. Então também não vou especular. Ok? Não vou especular, não. Mas eles buscaram a prova. Senhor, mostra para nós. Qual é destes dois que o Senhor escolheu? Porque o Senhor conhece os corações. Isto o próprio apóstolo Pedro menciona no versículo 24. E assim, quando ele fala, a sorte caiu sobre Matias. Não é que eles jogaram cartas, não é que eles jogaram dados, não é isso não. Não é que eles fizeram sorteio, não é isso não. É uma maneira de fazer prova. Ok? É uma maneira de fazer prova de que maneira Deus ia apontar para um ou para o outro. Lembrando que até aqui o Espírito Santo não tinha descido ainda. O Espírito Santo vai vir no capítulo 2. Então eles não tinham o batismo com o Espírito Santo, não tinham os dons. Então eles lançavam sortes. Tudo bem? Comentaram que está sem som. Está normal para todo mundo? Se for só para um ou outro, eu sugiro que saia e volte. Às vezes acontece de ficar mudo, aí você sai e volta. Se isso acontecer, eu já participei de muitas lives, isso às vezes acontece até com quem está ministrando. Aí você sai e volta que normaliza. Tá bom? Espero que para os demais esteja normal. E nós vamos ficando por aqui por hoje. Conseguimos concluir o capítulo 1. Não sei se vamos conseguir fazer um capítulo por aula. Mas também não tenho essa preocupação. É que os últimos versículos deu para a gente adiantar um pouquinho mais, porque é só a indicação de Matias como substituto de Judas Iscariotes. E alguns pontos eu realmente não vou pormenorizar, porque são de importância secundária. Como eu disse, isso aqui não é estudo teológico aprofundado, não. É uma leitura explicativa. Para ajudar e não para complicar. Não é teologia que nós estamos fazendo aqui, não. Ok? Longe de mim querer aqui ser alguém que vai pormenorizar e entrar nos detalhes teológicos. Tá certo? Inclusive, só um parênteses bem rapidinho. Há quem diga que foi precipitado colocar Matias no lugar de Judas. Mas isso é um entendimento de alguns teólogos estudiosos. Porque o plano de Deus seria que Paulo assumisse o lugar de Judas Iscariotes com os 12.
coisa que não aconteceu. Mas é assim, é uma linha teológica, é um pensamento aí que alguns têm. Eu não vou dizer nem que está certo, nem que está errado, mas o fato é, tinha uma vaga. Porque começaram com 12, vão voltar a ser 12. Tem que ter alguém para completar a turma. E escolheram alguém. Se foi certo, se foi errado, se era para ser assim, se não era, aí fica a critério de cada um tirar suas conclusões. Mas eu não quero trazer conclusões, eu quero apresentar o que a Bíblia diz. Há quem diga que era para Paulo ocupar esse lugar. E que foi precipitado. Porque o Espírito Santo nem tinha descido ainda e eles já puseram alguém no lugar de Judas Iscariotes. Foi certo? Não foi? Não sei. Não é o mais importante. Vamos focar no mais importante. Amém? Ficamos por aqui. Concluímos o capítulo 1. Lição de casa. Lição de casa. Leia o capítulo 2 e releia o capítulo 1. Por quê? Você lê o capítulo 2, porque assim você já prepara o assunto da próxima aula. E você relê o capítulo 1 como recapitulação. Combinado? Tem lição de casa, hein, galera? Lição de casa. Tá certo? Alguma dúvida? Senão nós já vamos encerrar. Como eu disse, a proposta é que seja breve. A proposta é que não nos prolonguemos demais. Alguma pergunta? Deixa, Francisco, quando chegar o capítulo 13, a gente volta a tocar nesse assunto. Combinado? O Francisco coloca aqui, no capítulo 13 de Atos, foi diferente. O Espírito Santo pede para separar Paulo e Barnabé. Vamos tratar disso quando chegarmos no capítulo 13. Tá bom? Vamos passo a passo. Referente ao capítulo de hoje, vocês querem fazer alguma pergunta? O pessoal está escrevendo aqui que está tudo tranquilo. Tá bom. Fica aqui apenas, então, o lembrete. Temos um novo encontro de estudo marcado sexta-feira que vem, às 21 horas. Combinado? Fora isso, amanhã, live ao meio-dia. Amanhã, live às 17h30 no Instagram da missionária Érica Priscila Vargas. Vou falar sobre o poder da oração. E amanhã, às 20 horas, quem quiser conhecer um pouco mais da minha história, eu vou contar meu testemunho, tentar contar meu testemunho na live do jornalista Alan Nascimento. Tá certo? Essa é a nossa proposta para amanhã. Fico por aqui. Que Deus abençoe você. Tenha uma excelente noite e a gente se encontra amanhã. Um abraço. Fique com Deus. Na paz do Senhor. Tchau, tchau, meus queridos. A live vai ficar salva. Tá bom? Depois você entra lá nos comentários e marca pessoas. Ah, cheguei atrasado, perdi o começo. Assiste de novo. Combinado? Deus abençoe. Tchau, tchau.